Oi pessoal, estamos aqui para o último vídeo da série Negócios e Profissões do Futuro. No vídeo de hoje eu prometi para vocês que eu vou ser bastante prática e se você tiver ideias, se você quiser saber mais sobre o seu negócio, quiser dividir com a gente, perguntar, fica à vontade, coloca aqui nos comentários que a gente responde e traz depois, pode trazer inclusive gravando um outro vídeo para vocês, tá bom? Não esquece, se você não se inscreveu no canal, óbvio, se inscreve no canal que fica mais fácil, até porque aí você vai se atualizando com o que a gente está colocando. Como é que eu faço esse processo de transição? Como que eu começo a mudar? Primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, pensa organização, organismo, Capra fala muito disso, olha eu falando de novo do Capra, né? Que é um físico quântico, e ele fala muito que as instituições, que nessa nova era, nesse novo mundo, a gente vai ter que enxergar as instituições como seres vivos, como organismos vivos. E pensando numa instituição como um organismo vivo, eu vou ter que repensar algumas coisas. O processo de transformação de qualquer negócio, ele tem que ser interno primeiro. Então, se você tem uma organização, seja ela qual for, uma instituição, uma empresa, você tem uma empresa e você começa a entender que você precisa mudar esse paradigma da sua empresa, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar dentro da sua empresa. Você tem que começar a transformar os seus colaboradores, você tem que começar a transformar o seu negócio do ponto de vista energético, tá? Porque é para esse paradigma que nós estamos migrando. Então, o que significa isso? Vamos na prática, vamos entender isso na prática. O primeiro passo é entender que essa instituição é um organismo vivo, ele é um organismo que pulsa. E se eu penso a minha empresa como um organismo vivo, quem são os meus colaboradores? Eles são os órgãos, as células, os membros desta empresa. Então, o primeiro passo para a gente poder transformar uma organização, uma instituição, um negócio, é entender que eu preciso começar essa mudança interna. Eu preciso começar internamente. Gente, se a gente for pensar a mesma coisa que acontece com a gente, muita gente tem questionado, gente, o que eu vim fazer aqui? Né? O que eu estou fazendo? Para a gente questionar o negócio, o que a sua empresa faz, fica mais fácil. Se a minha empresa produz, como a gente falou do exemplo da sapataria que a gente vai desenvolver, né? Eu produzo sapato, tá, e daí? Você produz sapato, e para que você produz? Para produzir calçados, para as pessoas terem o que calçar. E aí é que tá, essa é a grande mudança, a gente vai para algo que está muito mais além disso, tá? Então, descobrir qual é o propósito da empresa é extremamente importante como primeiro passo para a transformação interna da empresa. Primeiro muda os seus gestores, né? Os seus donos, os diretores, e o que eu quero. Então eles têm que descobrir o que eles querem enquanto empresa, eles têm que descobrir qual é o propósito da empresa. E uma vez alinhado esse propósito, eles vão trabalhar o alinhamento dos seus colaboradores. Então, a gente, por exemplo, eu tenho a minha empresa, a Agartha, a gente desenvolveu uma metodologia, digamos assim, uma tecnologia que é uma análise dos chakras empresariais. Então, assim, a gente pega a instituição, a organização, a empresa, e aí a gente faz uma análise dos chakras dessa empresa. E nós vamos ver onde é que estão os pontos fortes e os pontos fracos, os pontos mais vulneráveis e os pontos que ele tem que é potencial para ele desenvolver. A gente ajuda a encontrar o propósito que está em cima, discute qual que é o produto e nós vamos discutindo e alinhando isso. Então, vamos pegar o exemplo da sapataria lá, como é que a gente reinventa, né? Qual pode ser o propósito de uma empresa que vende sapatos? Ora, as pessoas precisam caminhar, certo? As pessoas, a tendência nesse novo mundo é caminhar, é andar mais, é usar transporte coletivo, tá? É não ter tantos carros para tantas pessoas. A tendência é trazer isso para o coletivo. Então as pessoas vão caminhar mais, para elas caminharem mais, elas precisam ter conforto. E aí, imagina, se cada um tiver uma impressora 3D em casa para poder fazer seu sapato, isso também
Não faz muito sentido. A gente está falando de novo de compartilhamento. Então, o que você faz? Assim, qual é o seu propósito? Tá, meu propósito pode ser o quê? Proporcionar que essa pessoa caminhe, que essa pessoa ande mais, que essa pessoa tenha conforto nos seus pés, que seja bacana. Esse sapato, ele vai... Porque assim, né, isso que a gente faz, a nossa bolsa, o nosso sapato, mostra muito do nosso estilo. Tá certo? Tá, beleza, ele mostra do estilo, mas eu não preciso, por exemplo, com certeza, desculpa, quem tem 50 pares de sapato no seu guarda-roupa. Para que você precisa de 50 pares de sapato? Você não precisa de 50 pares de sapato. Você tem, assim, você pode mudar o seu estilo, mas você não precisa ter tanta coisa. E de repente, eu já vi algumas iniciativas, por exemplo, de pessoas que criam no Facebook, por exemplo, olha gente, eu tenho um monte de sapato, um monte de bolsa, quem quiser, tá? A gente está compartilhando. E aí vai compartilhando bolsa, sapato, essas bolsas de grife que você compra um monte, deixa lá no seu armário que você não vai usar direto, toda hora, o tempo todo. Você percebe que assim, você começa a mudar o paradigma das suas necessidades, essa é a grande questão. Então, no caso, por exemplo, da empresa de sapato, tem que pensar o seguinte, o que eu quero proporcionar, né? Estar atento às inovações tecnológicas, estar atento ao processo de comunicação e começar o processo de transformação interno dentro com os seus colaboradores. Isso é fundamental. Certo? Então, descobrir o seu propósito e começar o processo de transformação. Eu tenho uma empresa, a Ágata, que é uma empresa, a gente fala assim, que é uma empresa de quarta e quinta dimensão, ancorada na terceira dimensão para fazer esse processo de transição. E aí, imagina, bem louco isso, né? Mas, faz todo sentido. E olha que interessante, eu conheci uma outra empresa na mesma pegada, quarta e quinta dimensão, ancorada na terceira para fazer o processo de transição. E era uma empresa de engenharia. Olha que louco isso, que louco bom! É uma empresa de engenharia que trabalha com projetos, ela trabalha usando da geometria sagrada, usando de projetos holísticos, usando, sabe? Então assim, eu aprendi com ela, por exemplo, ela estava falando e faz todo sentido, né? As estruturas que nós vivemos, independente de qualquer coisa, são estruturas muito fechadas, são estruturas muito duras, são estruturas muito retas, de ângulos retos, que fazem com que a gente fique muito enquadrado dentro das caixas. Você pode justificar que porque economiza mais, porque não sei o quê, mas é uma forma de manter a gente na Matrix, sem pensar. E eles tiveram esse saque. Qual é o propósito deles? É fazer obras, fazer coisas, casas, ambientes, espaços que energeticamente já estão potencializados. O próprio espaço já gera uma energia diferente para quem está lá dentro. Então, vai trazer muito mais saúde, vai trazer muito mais... Gente, eu achei incrível, fantástico isso. Bom, mas voltando na minha empresa, né? O que eu fui lá fazer, que é um cliente nosso? Aí, assim, a gente não tem que discutir propósito com eles, que eles já têm, mas a minha empresa faz o quê? A gente ajuda a enxergar o propósito, que ferramenta que eu uso? Eu uso chakras empresariais. Então, se eu entendo que a empresa é um negócio, eu vou analisar os chakras empresariais da empresa. O produto está embaixo, o propósito está em cima, e entre o produto e o propósito eu tenho a missão. E aí eu tenho tudo que eu vou desenvolver, tudo que eu vou alinhar para que o meu negócio esteja alinhado com o meu propósito. Por exemplo, teve um outro trabalho que a gente fez também com outro cliente ao longo de 2017. A gente começou alinhando o propósito. Então, quando ele descobriu qual que era o propósito, ele fez todo o planejamento terapêutico dele. Ele fez todo o planejamento dele em função de começar a mudar a estrutura interna dele. Como um organismo vivo, ele começou a mudar a sua estrutura interna. Então, ele descobriu o seu propósito, que no caso ser um agente transformador na área de seguros. Qual é a sua missão? Como que ele vai fazer isso? Via educação. E aí ele começa a alinhar como é que ele se relaciona com começou a cuidar dos seus clientes internos. Então todo o planejamento dele no ano de 2017 foi o alinhamento interno, o ajuste interno. Todo mundo vibra e pulsa o mesmo propósito. Então você já
todo mundo que começa a interagir com essa corretora, começa a interagir aprendendo, modificando o hábito, modificando conceitos. Olha, não precisa ser assim, eu não preciso trabalhar com escassez. Então, assim, muda-se, por exemplo, o perfil de olhar para um seguro de vida, né? Como é que se vende um seguro de vida? Que eu aprendi, seguro de vida vende assim, olha, você vai morrer, vai deixar seu filho, sua mulher, vai deixar todo mundo sem nada. E aí você começa, imagina, a minha venda vai em cima do medo, da ameaça do outro, da escassez pro outro. Não pode, né? Não posso fazer isso. Que tal se eu começo a pensar numa perspectiva de que eu estou fazendo uma reserva, de que eu tenho um contexto, eu mudo o meu contexto. Eu tenho um contexto hoje que está inserido dentro de uma outra realidade, ainda de escassez, e eu posso fazer uma reserva, como é que eu cuido disso? Então eu alinho de uma outra perspectiva. Isso tem que ser via educação, tá? Então esse é um exemplo, um outro exemplo de um negócio. Vamos pegar um negócio mais básico, assim. Eu sempre uso... E tem um exemplo muito legal também. Uma vez, uma consultoria que eu dei, que o cara tinha ele queria abrir uma loja de colchões. E aí ele falava assim, poxa, assim, é num bairro mais popular e eu vou abrir uma loja de colchões. Isso não tem propósito, né? Como que assim, é uma venda, é uma loja, é uma revenda. Então, comércio. Uai, como não, né? E aí foi muito legal, eu sou apaixonada por essa ideia, porque... Eu vou contar, porque assim, aí a gente ficou pensando, né? Bom, qual que pode ser? O que colchão faz? O colchão serve pra gente poder descansar, pra gente poder relaxar, pra gente poder, sabe? A gente precisa... Colchão também é saúde. Eu preciso dormir bem para eu estar bem. Eu preciso dormir bem para eu produzir bem. No colchão a gente namora, no colchão a gente dorme, no colchão a gente descansa, a gente relaxa. Bom, então tem tudo isso legal. Então, isso é uma coisa, isso é experiência, tá certo? Então, mais do que o próprio negócio. Então, isso é uma experiência. Então, tá, beleza. Então, como é que eu posso proporcionar isso para que as pessoas comecem a entender? Como é que eu começo a transformar a vida do outro a partir da minha experiência de vender colchão, de vender? Aí a gente ficou pensando, bom, ele está inserido dentro de um centro comercial, é um lugar que tem muitos comércios, né? Por que aí a ideia foi, bom, se você tiver condição, você cria um anexo na sua loja, certo? Tipo um quarto, alguma coisa assim, e você prepara, bota 2 colchões, certo? Nesse anexo, e aí você oferece para os comerciantes que cada comerciante proporcione ao seu funcionário 30 minutos, certo? De um descanso no colchão da loja dele. Então ele vai lá e aí ele pega e faz. Aí depois é outra história, certo? Como que a gente viabiliza isso? Dá um voucher, não sei o que e tal. Então na hora, olha, fulano, na sua hora de almoço, você vai ter 30 minutos a mais para você ir, você tá ganhando essa semana um bônus aí, 3 dias você vai descansar lá no colchão do seu Manuel que vende o colchão, a loja de colchão. O cara vai lá e experimenta o colchão do cara. Você acha que o cara quando for comprar colchão, ele vai aonde? Ele vai comprar na loja do seu Manuel. Tá certo? E outra, o comerciante, o dono do mercadinho que deu esses 30 minutos para o cara descansar e ele pode fazer um sistema de rodízio, lógico que aí a gente tem que sentar e conversar e ver como viabiliza. A ideia é essa. O cara saiu, ele descansou 15 minutos, 30 minutos, ele foi lá, descansou um ambiente com uma musiquinha, não sei o que. O cara levanta, ele dá outro gás na empresa. Então, olha, a gente começa a fazer uma cadeia e começa a transformar as coisas, entende? Você começa a melhorar o nível de satisfação, de felicidade, de experiências boas e positivas. Então, esse pode ser o propósito, por exemplo, da loja de colchão. E aí eu começo a criar nessa comunidade uma rede sustentável de tranquilidade, de paz, de muito mais... E aí começa a reverberar isso, de muito mais felicidade. Isso começa a reverberar e aí você vai ver que assim, o dinheiro flui,
certo? E aí eu vou ser lembrado como alguém que proporcionou uma experiência bacana, que tem proporcionado experiência bacana, né? E aí teve alguém que falou assim pra mim, imagina, aí os caras vão querer namorar lá na loja colchão. É óbvio que não, né? Porque aí sim, você põe uma pessoa que tá lá, você vai criar um ambiente, também aí se ficar. Aí aquele cara chato que já fez do problema em tudo, certo? Bom, galera, é assim, ó. Essa ideia, tem N outras ideias. Eu espero que eu tenha passado assim um pouquinho, porque o tempo é curto, né? Já falo mais que a minha boca. Eu queria agradecer para vocês pela paciência, pela oportunidade que vocês estão dando da gente poder fazer esse trabalho, que para mim faz todo sentido, tá alinhado com o meu propósito, que é despertar as consciências para outras realidades, né? Uma forma muito melhor de viver, muito mais sustentada. E a ideia foi essa. A gente, embora esse seja o último vídeo, a gente não vai parar de falar, certo? Por aqui, vamos ver o que é que vai rolar ao longo do ano que vem, de muitas novidades, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, curtam bastante e assim, deixa a cabeça bem livre, bem fluida, sabe, o ócio criativo, para vocês poderem captar essas energias de abundância, captar isso e tocar um negócio super bom lá na frente, no ano que vem, tá bom? Gente, beijo grande para vocês.